Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal, mais conteúdo chegando para você. Dessa vez algo que toca muito no meu coração, que é o cansaço na vida do homem e da mulher de Deus. Da própria experiência pessoal, de ver outras pessoas, a gente percebe que isso muitas vezes é um tabu na igreja, mas é algo que precisa ser entendido e vencido. Aproveita que se você chegou aqui, alguém te mandou esse vídeo, aproveita para seguir, inscrever-se no nosso canal aqui do YouTube, comentar e ativar a notificação, porque toda vez que tiver conteúdo novo, você já recebe diretamente. Vamos lá. Quando os profetas cansam, porque cansa mesmo. A gente acha na nossa cultura evangélica que o verdadeiro homem de Deus, tomado pelo Espírito Santo, a mulher de oração, ela realmente não vai ter um dia mau. Não pode ter nem férias. Eu que sou pastor há 20 anos, conheço muitos pastores, a gente chega num ponto que não pode nem contar que está saindo de férias, porque sempre aparece um irmão que vai dizer assim, olha pastor, cuidado, o diabo não tira férias. E não tira mesmo, é por isso que ele vive no inferno e vai ficar lá eternamente. Então nós precisamos de descanso, precisamos de férias, porque todos nós cansamos. Isso não importa a vida religiosa, a vida de devoção que vivemos. Muitas vezes nós nos abatemos. A Bíblia mostra isso na vida de Elias. Quando lá em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 1 ao 9, Elias, mesmo após uma grande vitória, ele foge por sua vida, perseguido por Jezabel, e a Bíblia conta que ele chega embaixo de uma árvore e ele está tão deprimido, ele está tão triste, ele está tão cansado, que ele pede para morrer. Ele enfrenta grande esgotamento. E a verdade bíblica que eu quero trazer para você nesse breve vídeo é que Deus não despreza o cansado. Deus quer nos restaurar, alimentar e nos fortalecer. A Bíblia diz no versículo 3 de 1 Reis 19 que Elias teve medo, levantou-se para salvar a sua vida e se foi. Ele correu para salvar a sua vida, às vezes com muito medo, diz a palavra de Deus. Ora, esse é o mesmo homem que havia visto fogo caindo do céu. Mesmo após uma grande vitória e demonstração do poder de Deus, ainda havia lugar para medo na vida de Elias. E aqui é uma verdade espiritual, que mesmo após um pico de fé, uma grande vitória espiritual, nós ainda podemos atingir o fundo do poço, ainda podemos desanimar. Mas graças a Deus, Deus não mede a nossa fé no momento de fuga. Deus sabe que você é gente, que eu sou gente, que nós somos passíveis de desânimo, de dor, de tristeza. Eu mesmo, muitas vezes, já desanimei e desanimo. Muitas vezes eu já pedi para meus pastores e líderes para entregar, assim, pedir para entregar o ministério. Já quis muitas vezes desistir da vontade de Deus na minha vida. Isso não quer dizer que eu não tinha tido uma experiência real com Jesus, mas significava que aquele era um momento difícil, de limite emocional, de limite espiritual. Eu estava andando muitas vezes, naquele momento de luta, numa experiência passada, baseado em algo que eu ouvi de Jesus muito tempo atrás. Portanto, o que eu precisava de verdade não era desistir, era descansar e ter renovado o cuidado de Deus sobre a minha vida, ter renovado uma experiência. Isaías diz, Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, está em Isaías 40, 29. Essa é uma obra espiritual do próprio Deus. Tem aqueles que buscam ajuda no outro, buscam conselho, buscam às vezes conselho de quem nem gosta da gente, viu? Buscam, sabe, dinheiro, apoio, quando na verdade deveriam buscar força espiritual, fé, esperança renovada na presença de Deus. Deus sabe do que nós precisamos. Na vida de Elias, Deus manda um anjo.
E ele envia um anjo com pão e água. A Bíblia vai contar que Elias vê um pão assando em cima das pedras assim. E Deus envia para ele e dá descanso. Ordena que ele coma, que ele beba água, que ele descanse. Veja só, muitas vezes a sua vontade de desistir só quer dizer que você precisa descansar um pouco. Você precisa parar para orar, parar para desfrutar da vida, parar para ter uma experiência com Deus. Deus nem sempre quer que você continue sendo forte. Ele quer que você se permita ser renovado. O apóstolo Paulo tem um versículo que tá grifado na minha Bíblia e eu gosto demais, que é 2 Coríntios 4,16, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. O apóstolo Paulo faz uma diferença de desgaste. Ele diz: há um desgaste físico, esse desgaste do homem exterior, do corpo. Então, eventualmente, a gente começa a ter ruga, a gente cansa, o cabelo embranquece. A gente cansa mesmo, tem que dormir. Eu que já passei dos 40, você percebe que você tem que tirar um cochilo de vez em quando pode. Às vezes no carro você paga um pouquinho, porque o corpo exterior se corrompe. Porém, o apóstolo diz que na vida do Espírito, na comunhão com Deus, o homem interior, portanto o nosso espírito ou a nossa alma, que são os sentimentos e emoções, eles se renovam a cada dia. Ou seja, a gente às vezes está cansado por fora, mas se nós soubermos acessar descanso em Deus, por dentro estaremos em paz, estaremos refrigerados, descansados, cheios de alegria. O anjo diz a Elias: come do pão, porque a tua jornada ainda é longa. Você vai encontrar essa passagem em 1 Reis 19, é muito interessante. E eu quero deixar isso para você nesse vídeo. Come do pão da presença de Deus, descansa na presença do Senhor, porque o que Ele está fazendo na sua vida ainda não terminou. Pelo contrário, está só começando. A sua jornada ainda é longa. Você tem muita coisa para viver, muita gente para conhecer, muitas pessoas para abraçar, muito com que contribuir. Profetas cansam sim, mas se eles comem do pão oferecido pelo céu, eles conseguem cumprir a sua longa jornada. Eu quero terminar concluindo aqui, dizendo que Elias queria até morrer, Deus queria renovar Elias. Deus sempre vai tratar com graça quem está no limite. E o que Deus tem para a sua vida ainda não acabou. Eu quero encerrar orando por você nesse vídeo. Deus, eu te peço, cada pessoa que está assistindo, em tantos lugares, ó Deus, aqueles que estão cansados e abatidos, nesse dia, Pai, oferece a cada um deles o pão da tua presença, que eles possam ter uma experiência renovada contigo e viver uma vida de força interior. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.